Nós, no PSOL, no mês em particular, nós temos um desafio, que é um desafio de formar quadros. Não adianta só ter eleitores, nós precisamos ter muitos eleitores, e não é suficiente ter militantes que de vez em quando participam. Nós precisamos formar quadros políticos que ajudem a coordenar as lutas da classe trabalhadora e da juventude e que compreendam, busquem compreender o que ocorre na situação política. E não tem como compreender a situação política e atuar sobre a realidade, transformar a realidade, sem buscar essa compreensão no plano internacional. Porque está tudo muito relacionado. E não é possível ter uma compreensão comum dos acontecimentos sem esse debate internacional. Por isso, esse é o esforço que nós temos feito. Nós escrevemos um documento que o Bernardo citou em dezembro, que nós consideramos que é fundamental que todos os militantes estudem esse documento para poder debatê-lo, né? Para poder aportar, corrigir, criticar e, portanto, construir essa compreensão comum dos acontecimentos e das tarefas que nós temos pela frente. Nós, fazia algum tempo que, pelo menos eu, sei que muitos dos quadros e da direção do mês, todos, não tínhamos um motivo tão forte para comemorar, que foi a eleição que ocorreu este domingo na Grécia. Então, eu, por exemplo, comemorei essa eleição grega, como não comemorei a vitória do Lula em 2003. Embora tenha comemorado a vitória do Lula em 2003, em 2002. Mas não foi a mesma vitória. A vitória do Lula de 2002 já era a vitória de um projeto que, embora o voto no Lula se explique pela busca da classe trabalhadora brasileira de impor uma derrota à burguesia e de construir uma mudança no Brasil, já a vitória do Lula era produto de um processo de transformação do PT que já vinha de muitos anos, e de aburguesamento do PT que já vinha há muitos anos. Por isso que para nós não foi uma surpresa que o PT aplicasse no governo os planos do FMI e que no governo em 2003 fosse o oposto do que havia sido durante mais de 20 anos construindo a oposição. A Grécia não é assim. O Syriza não é o PT e a situação do capitalismo grego não é a mesma situação do capitalismo brasileiro. Nós temos um imenso desafio, que é avançar na construção de um polo anticapitalista, de um polo revolucionário, de um polo marxista, em nível internacional. E, obviamente, construir um polo anticapitalista com força no Brasil. A construção do PSOL está relacionada com essa necessidade. Quando nós começamos o PSOL, nós começamos o PSOL consciente de que para solucionar a crise nacional é necessária uma alternativa anticapitalista. Nós estamos nisso. Por que o processo grego é tão importante? Tem muitas razões. E nós temos que discutir essas razões. Mas há um quadro na situação mundial, há um elemento na situação mundial que não vem de agora, que vem de muitos anos, que pode começar a mudar. Bem, todos sabem que nós reivindicamos uma tradição que não vem de agora. Nós reivindicamos uma tradição revolucionária e reivindicamos, de uma certa forma, um programa que foi anunciado ao mundo como um manifesto em 1848. Parece que faz muito tempo, mas em termos históricos não é tanto tempo assim. E, bem, o mundo não é um mundo fácil, porque, afinal de contas, se nós formos olhar
o que o Manifesto Comunista anunciava em 1848, e nós formos ver no que se transformaram os países do leste europeu e a União Soviética depois do advento do stalinismo, vamos achar muito poucas coisas em comum. Aliás, não vamos achar nada em comum, a não ser o nome. Se formos olhar o Manifesto Comunista de 1848 e olhar o Partido Comunista Chinês, que dirige uma das maiores potências capitalistas hoje, nós também não vamos encontrar muitas coisas em comum. Mas o nome é o mesmo. Isso não é pouca coisa, o nome tem uma certa importância. E o nome comunismo, a estratégia comunista, a bandeira erguida pelo Marx, é uma bandeira que para nós segue viva, segue atual. É o programa pelo qual nós lutamos. O programa anticapitalista que foi fundado nessa construção, que foi uma construção que, além de se expressar em palavras, se expressou de um jeito ou outro, nas primeiras grandes rebeliões que a classe trabalhadora fez justamente naquele ano, em 1848. Foram as primeiras rebeliões. Rebeliões, insurreições, revoluções. As de 1848, na França, na Áustria, na Itália, em vários lugares que foram, no final das contas, derrotadas. Então, derrubaram monarquias, mas no final das contas, essas revoluções que eram a transição entre revoluções burguesas, que já estavam fora da ordem do dia, e revoluções proletárias que ainda não tinham a força para realmente se afirmar, essas revoluções de um período de transição, elas ainda não tiveram a força de impor um novo mundo. Nós precisamos ver, depois de 48, depois dessa derrota que custou caro, um novo levante, que foi a Revolução Francesa, conhecida como a Comuna de Paris, onde 2 meses os operários controlaram Paris. Mas também não foi suficiente, porque a Comuna de Paris, embora tenha ensinado muitas lições, também saiu derrotada. Foram muitas lições. Uma das lições que a Comuna de Paris nos ensinou é que a gente não pode confiar no Estado capitalista, que é preciso destruir o Estado. Isso tem muita importância. E é preciso construir uma estrutura de militância disciplinada, e por isso eu dizia no início que nós necessitamos ter quadros. A conclusão de que é necessário ter uma organização disciplinada, uma organização militante, um partido disciplinado, foi a conclusão que os russos tiveram da experiência da Comuna de Paris. Por isso eles construíram um partido como o Partido Bolchevique, que conseguiu não só fazer uma insurreição e coordenar uma insurreição, conseguiu manter o poder. Os bolcheviques conseguiram tomar e conservar o poder, coisa que os franceses não conseguiram. E tem muita importância, porque não se pode discutir nada do que ocorreu no século XX, e agora ainda no século XXI, sem nos remeter a essa experiência, que inaugurou um período de revoluções proletárias vitoriosas. Foi a primeira revolução proletária vitoriosa na qual os trabalhadores conseguiram tomar e se manter no poder. Isso não é uma questão menor. Todo o século foi perpassado por guerras e por revoluções inauguradas pela Primeira Guerra Mundial, que seguiram com a Revolução Russa, e que nós ainda hoje nós temos a obrigação de olhar para trás e tirar conclusões desse processo. Mas o processo degenerou. Nós vamos ter que, para nos formar como uma organização de quadros, nós vamos precisar também discutir essas experiências, porque houve uma degeneração. O stalinismo acabou ganhando um peso de massas, e a marca do socialismo foi a marca que, para os povos do mundo, ficou conhecida como a experiência do stalinismo. Então, eu dizia que nós temos uma situação há alguns anos no mundo, não é? Algumas décadas,
que tem uma marca a situação mundial, que é a ausência de uma alternativa. Nós estamos há décadas sem alternativa constituída ao capitalismo. Por que são décadas? No caso dos trotskistas, que é a nossa formação, realmente faz muitas décadas. Porque para quem tem a formação trotskista, e o MES tem essa origem como corrente política, a grande experiência, o grande modelo para quem vem dessa tradição foi o modelo do Partido Bolchevique e o modelo da Revolução Russa. A partir daí, a degeneração da Revolução Russa começou muito cedo, começou em 23, em 24, o stalinismo já tinha o controle do Partido Bolchevique. A partir desse período, quem veio da formação trotskista já negou a ideia de que a União Soviética era a alternativa dos povos. Já, portanto, quem vem da tradição trotskista está sem alternativa e vive a crise de direção há muito tempo. Para outros, não. Teve muita gente que acreditou no projeto stalinista. Tinha motivos. Não? Foram ideologias que foram se formando, que tinham muitas bases para se formar. Não se formaram à toa. Não é que as pessoas tinham ilusões à toa. Afinal de contas, nós sabemos que o stalinismo pôde vender a ideia de progressos materiais, porque efetivamente a planificação econômica no início da União Soviética promoveu um progresso material gigantesco. E mais do que isso, o stalinismo podia vender a ideia de que era a direção de Stalin que havia vencido um dos maiores perigos, aliás, o maior perigo que a história da humanidade já viveu no século XX, que foi o perigo do nazismo e a expansão do nazismo. E todo mundo sabe que não tem como explicar a derrota do nazismo sem a força e a resistência do povo da União Soviética, dirigido, no caso, o Estado soviético era dirigido pelo Stalin. E o stalinismo saiu efetivamente da Segunda Guerra Mundial com a força gigantesca. Uma força gigantesca, porque para quem tem formação no trotskismo, infelizmente não foi usada para promover a Revolução Europeia e a Revolução Mundial. Tanto que havia chances concretas de que nós tivéssemos revoluções vitoriosas na França do pós-guerra, na Itália do pós-guerra, e o stalinismo, ao invés de impulsionar os processos revolucionários, usou a força dos partidos comunistas que surgiram da resistência contra o nazismo e a força da própria União Soviética e do seu prestígio a partir da derrota do Hitler para fazer um pacto e para fazer uma concertação entre União Soviética e os países imperialistas e capitalistas, que permitiu a estabilização do capitalismo e que depois, na esteira dos resultados da Segunda Guerra Mundial, um boom econômico e um crescimento do capitalismo que marcou os próximos 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estou dizendo isso porque os milhões que acreditaram nessa alternativa, nós não vamos discutir todas as experiências, mas a verdade é que nós temos obrigação, não vamos discutir nessa plenária, mas nós temos obrigação de estudar todas as experiências, porque nós temos obrigação, afinal de contas, depois desse pacto entre o stalinismo, entre a União Soviética e os capitalistas, ocorreram revoluções que saíram por fora desse pacto. Não é à toa que surgiu o maoísmo, que foi uma corrente revolucionária que surgiu na China e que dirigiu a Revolução Chinesa de 49, que também transformou muito o mundo. E se nós discutirmos os desdobramentos da Revolução Chinesa, nós vamos saber e tratar de entender um pouco como que numa ilha tão pequena como Cuba, em 59, tenha tido um punhado de militantes que acreditaram na ideia da guerrilha. Porque os cubanos e os castristas só surgiram porque, afinal de contas, se num país gigante como a China se pôde fazer uma revolução
a partir de uma experiência de guerras de guerrilhas, eles imaginavam que um país e uma ilha pequena como Cuba se poderia fazer também. Aí, todo mundo sabe a importância que teve a Revolução Cubana em 59 para a América Latina. Não se pode entender nada da América Latina sem a Revolução Cubana. Não se pode entender sequer a história do Rio Grande do Sul sem a Revolução Cubana, porque jamais nós entenderíamos como é que teve o movimento da legalidade em 61 se não tivesse tido a Revolução Cubana e a influência do Che e do Fidel na cabeça do Brizola para ele ter organizado aquele levante. Mas, para não dispersar e não abrir tantos parênteses, tem um ponto que é um ponto que ficou claro. Para nós, não havia mais modelo. Para os trotskistas não havia modelo alternativo ao capitalismo. Era preciso construir esses modelos. Era preciso construir partidos revolucionários do mundo inteiro. Estava posta, por exemplo, a necessidade, no caso de uma força como a União Soviética, de se liquidar a burocracia que havia se apropriado da Revolução nos anos 30 e fazer uma verdadeira revolução política, conquistando democracia e mantendo as conquistas do que nós chamávamos a Revolução de Outubro. A história nunca é escrita de acordo com os esquemas. As formas sempre têm que depois ir se modificando com a modificação dos conteúdos dos processos. Nós que não acreditávamos nessa questão da alternativa soviética, em 89 vimos desmoronar a alternativa, que para muitos era a alternativa socialista. Nós vimos muitos do PT se decepcionarem e aí aparecerem, não, já não tem mais como ter alternativa socialista. 89 foi um ano muito especial, foi um desmoronamento dessa burocracia stalinista. Ao mesmo tempo que foi um ano especial porque desmoronou esses que em nome do proletariado diziam ser a alternativa ao capitalismo e que na verdade só o que faziam era consertar acordos com os grandes capitalistas para manter os seus privilégios e manter o domínio burocrático nos seus países, essa construção, bem, isso igual teve uma outra cara, que foi essa grande decepção, essa grande desilusão de milhões de pessoas que passaram, não tem mais alternativa mesmo. E teve uma expressão superestrutural. Não se explica o giro à direita que o PT teve nos anos 90, se também não foi, se não for explicado como o desdobramento dessa ideologia quebrada. É óbvio que teve muito mais coisa. O PT chegou ao poder em 2002 por um processo de transformação que atravessou os anos 90 inteirinho. E tem muitas bases objetivas dessa transformação. Nos anos 90 o Brasil viveu a ascensão do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, nos anos 90 o Brasil viveu um processo de crise e de flexibilização na indústria. Bem, uma categoria como bancários, nos anos 90 a categoria perdeu 500 mil. Bancários era uma categoria que era um dos carros-chefes da classe trabalhadora brasileira, e nos anos 90 foram 500 mil demitidos. Fala de bancário por quê? Puxo a brasa para o meu assado. Era forte a categoria bancária. Então o PT sofreu um processo, mas o PT teve também um elemento ideológico, de quebra da ideia de um modelo. E nos anos 80, 90 e 2000, em todo o mundo, sobretudo na Europa, nós tivemos a ascensão do neoliberalismo. O neoliberalismo, o capitalismo teve muita força, a ponto de vender a ilusão para os povos da América Latina de que nós deveríamos seguir o modelo deles, que o grande objetivo dos brasileiros, dos argentinos, era chegar ao primeiro mundo. Vejam como as coisas estão mudando. A aceleração dos tempos. O neoliberalismo, que teve uma grande ascensão com Thatcher, com Reagan, que fez com que diminuísse muito as forças do marxismo. Porque se combinou a quebra do modelo, em 89, com a ascensão do neoliberalismo. Não é à toa que tem pensadores, eu não compartilho tanto, mas o argumento tem força, que avaliam
que os anos 80, que os últimos 20 anos do século XX, foram os anos da restauração. É interessante, porque nós tivemos um grande pico de mobilizações na segunda metade do século XX, depois da guerra, depois dos anos dourados do ascenso capitalista do pós-guerra, de 45 em diante, que foram as mobilizações de 78, de 68, que de fato foram rebeliões e mobilizações revolucionárias no mundo inteiro, o epicentro em Paris, mas foram no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foram mobilizações fortes bem, então, de fato, até de 68 nós tivemos o Maio Francês, logo em seguida nós tivemos 69 mobilizações na Itália, nós tivemos uma revolução em Portugal em 74, então, de fato, eram anos de muitas mobilizações, mas nos anos 80 em diante não, foram anos de uma certa restauração. Também na China teve a restauração do capitalismo. Veja que na China também teve processo revolucionário em 68, 67, e a China talvez tenha sido um dos países mais marcantes de 89, porque em 89 teve uma rebelião na China, e uma rebelião contra o Partido Comunista, e não era uma rebelião para restaurar o capitalismo, era uma rebelião de uma certa forma com o modelo que nós defendíamos, de lutar por democracia dentro dos países chamados por nós de estados operários, mas foi uma rebelião que foi derrotada, com 4 mil, 5 mil mortos, não sei no final qual foi o saldo de mortos na Praça Tiananmen em 89 na China. E foi depois dessa derrota que o capitalismo se restaurou com uma velocidade gigantesca na China. Então, realmente, foram anos de muita restauração. Bem, agora, nós estamos num momento novo. Há uma situação nova no mundo. Porque se antes se tinha a ideia de que o capitalismo era o sistema único e o sistema capaz de levar a humanidade à prosperidade, a partir da crise de 2007, 2008, isso foi quebrado. Isso foi quebrado. O primeiro país que viveu essa experiência foi a Grécia. A Grécia foi o primeiro país, não só que viveu a experiência da crise, porque a crise grega se acelerou como resultado da crise do capitalismo de 2008, foi a partir da crise de 2008 que os capitalistas obrigados a ter que fazer as contas certas de como é que estavam os seus recursos, perceberam que a Grécia havia fraudes gigantescas que faziam com que a Grécia não podia mais aparentar cumprir os requisitos do acordo europeu, que permitia só que o déficit público fosse de 3%, eles foram ver que a Grécia tinha 10%, 15% de déficit, portanto era preciso arrochar o povo grego. E começaram a arrochar logo em seguida da crise de 2008. Nós, como corrente, fizemos uma avaliação que a crise de 2008 ia significar uma mudança de período histórico. E no Brasil não era fácil sustentar isso. Porque a crise de 2008 no Brasil, eu me lembro que nesse caso a Luciana foi candidata a prefeita e falava que tinha crise, ninguém podia escutar. Não era muito fácil explicar que tinha crise, porque em 2008 não tinha crise no Brasil. A crise teve em 2009, mas logo se levantou, porque a crise que iniciou em 2008 ela não foi igual e simultânea em todos os lugares. Em 2008, isso é muito difícil eu prever, saber, conhecer, mas houve uma separação no tempo. Os países semiperiféricos, tipo China, ou Índia, China já nessa época estava deixando de ser semiperiférico, mas Índia, Brasil, Rússia, essa crise ela só chegou com força, no caso nosso, chegou com força em 2011. Até lá eles conseguiam, mas nós como corrente, nos armamos para a ideia de que a crise do capitalismo de 2008 já representava a maior crise do capitalismo desde 29. Não foi uma genialidade nossa. Havia muitos economistas, inclusive burgueses, que avaliavam isso. Mas no PSOL, nós éramos
poucos os que diziam que a crise era uma crise de envergadura histórica, que ia ter esse peso, que podia só ser comparada com a crise de 29. Bem, você sabe como se resolveu a crise de 29. A crise de 29 não se resolveu de modo fácil. Foi uma longa crise, profunda crise, que só se resolveu com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, então, dizer que era uma crise das dimensões da crise de 29 não era pouca coisa. Por isso que nós estávamos tão convencidos que a crise ia provocar todo tipo de conflito. Guerras, evidente, né? Embora não guerras, a guerra mundial não é uma perspectiva tão simples, porque as condições, a realização de uma guerra mundial, com a capacidade que a humanidade tem de se autodestruir, e a capacidade nuclear, ela é mais difícil de ser realizada, mas de ter muitas guerras, nós temos visto muitas guerras, não faltam guerras, mas a novidade é que nós achávamos que ia ser posto de novo na ordem do dia a ideia das revoluções. Em 2011 nós vimos isso. Nós vimos uma revolução na Tunísia, nós vimos uma revolução no Egito, nós vimos essa revolução se espalhar para vários países do Oriente Médio e evidentemente que o processo se estancou. Não é que voltou atrás, não é que a situação voltou a um período anterior a 2011, mas houve uma mudança grande. Isso é parte da situação mundial, é uma discussão que tem que ser feita, porque afinal de contas o mundo tem muita influência do que ocorre nos países do norte da África, do Oriente Médio, não é à toa que tem todo o tema do terrorismo. E antes de se debater tanto Grécia, o mundo debateu muito o atentado em Paris, então, também é um tema para ser discutido, embora eu não seja daqueles que acreditam, acho que o Oriente Médio, o norte da África tem muita crise, mas a solução para o problema da alternativa é evidentemente que não está fácil de sair desse lado, porque a ausência de alternativas ao capitalismo e de construção de alternativas nesses processos revolucionários tem feito com que, na verdade, quem tem crescido nesses países são ideologias reacionárias, obscurantistas, como nós vimos no atentado de Paris, que provocou uma reação, por sinal, de massas do povo francês, que respondeu, de uma certa forma, muito bem ao ir com 3, 4 milhões de pessoas para as ruas. Botar a ideia da solidariedade, né? Porque isso é o ponto mais importante para responder essa questão. Mas o fato é que a Grécia, além desse processo revolucionário de 2011, a Grécia já tinha sido a primeira reação. Os gregos, eles estão se mobilizando, eles não tiveram a mesma força da Primavera Árabe, mas eles têm se mobilizado desde 2010 com muita força. E o Siriza é um movimento que, de uma certa forma, ele tem vinculação com a vanguarda do mundo, que durante todo esse período de 89 para cá, né, para não falar dos que militam antes de 89, mas sobretudo dos que militaram nos anos 90, que eram anos sim de muita reação, mas eram anos de reação capitalista, de ascenso do neoliberalismo, mas também anos de resistência. Nós tivemos em 94 o levante zapatista, nós tivemos em 99 as mobilizações de Seattle, e a vanguarda do Siriza, de Tsipras, o Alex de Tsipras, que é o primeiro-ministro grego, ele surgiu como ativista justamente nessas, como líder, nessas mobilizações no final dos anos 90. Aí começou a criar força o Siriza. O Siriza é um movimento que surge em 2004, mas eles já são produto dessa continuidade da luta dos anos 90 e dos anos 2000. E agora nós tivemos um salto. Nós tivemos um salto por quê? Porque a Luciana já falava, o Siriza, isso é importante porque tem a ver com a aceleração dos tempos. O Siriza, em 2008, agora não me lembro exatamente, mas eu acho que foi em 2008, eles tinham 4 ou 5%, ou 2010. 2010, 4 ou 5%. Em 2012, eles já foram para 25%. E agora ganharam os 36%. A aceleração do processo grego foi enorme. É óbvio que o custo, ou seja, os gregos chegaram a essa conclusão, a votar na extrema esquerda, depois de um nível de sofrimento, onde a renda caiu 25% em 4 anos.
onde o desemprego chegou a 25% na população em geral e 50% nos jovens, onde numa população de 10 milhões, 11 milhões de pessoas, se tirou a luz de 300 mil porque não estavam pagando a luz e os 300 mil ficaram sem luz, onde os salários foram cortados, não só a inflação comendo o salário, mas corte nominal de salário dos funcionários públicos, demissão em massa de funcionário público e redução de salário de aposentados. Então, foi dura a experiência dos gregos. Bem, mas eles chegaram a essa conclusão. Toda a experiência, bem, foi acelerado, né? Nós temos a nossa experiência também, né? O pessoal surgiu em 2004. Nós tivemos os nossos períodos muito mais complicados de construção. Construir o pessoal de 2004 até 2010 foi muito difícil, porque tudo parecia indicar que o que nós falávamos não tinha nada a ver com a realidade. Nós falávamos que o capitalismo provocava crise, não era bem isso que estava acontecendo. Não. Então, nós falávamos que era necessária uma alternativa pela esquerda, e uma boa parte das pessoas achava que a alternativa pela esquerda já estava governando. Então, não era uma coisa tão simples. Nós estamos em 2015. Até 2010 foi muito duro, muito duro. 2011 começou a melhorar, porque os jovens que estavam conosco começaram a ver que nós não estávamos delirando tanto, porque afinal de contas, pelo menos tinha a revolução acontecendo na Tunísia. Já tinha a revolução acontecendo. Então foi mais fácil surgir juntos, porque afinal de contas, revolução já não era só um delírio que tinha ocorrido em 68 e em 17. Bem, depois nós tivemos 2013. E não é à toa que nós tivemos 2013. 2013 é uma mudança gigantesca. Já antes de 2013, no caso do pessoal, nós tivemos os sucessos de eleições, que foram as eleições de 2012. Mas, já depois de 2013, depois do levante de junho, as cidades, sobretudo nas cidades em que o PT tem muita dificuldade ou que não lançou candidato, o pessoal teve peso de massas. O pessoal em Natal, agora nessa eleição, teve 23% dos votos em Natal. Em Maceió, sem o apoio da Heloísa Helena, o pessoal teve 12% dos votos. E assim vai em muitos lugares. Bem, a Luciana, não vou fazer o balanço do sucesso que foi a campanha, mas todo mundo viu esse sucesso. A Luciana já se expressou como um polo dentro de um país que tem ainda um nível de ilusão muito grande, muito grande. Então, os gregos fizeram uma experiência muitíssimo acelerada, muito mais acelerada que a experiência que nós estamos tendo. Bem, mas foi a experiência dos gregos, eles já aprenderam de uma certa forma, deram o voto para a extrema esquerda, se convenceram de que é preciso fazer um plano e governar contra a austeridade. Eu acho que isso é uma mudança histórica, porque já não é mais, não é a mesma esquerda, porque os gregos, eles não são os defensores do stalinismo e nem os defensores da social-democracia, que foram as duas correntes que durante décadas foram as que falaram em nome do movimento dos trabalhadores, de um jeito ou outro, eram as que diziam, não, 1848, 1871, 1917, quem é que expressa isso? De um jeito ou outro eram os comunistas, stalinistas ou sociais-democratas. Bem, os gregos viveram a experiência da social-democracia, o stalinismo na Grécia já entrou em crise, embora ainda exista, mas entrou em muita crise. O Syriza surge, inclusive, a partir de ativistas que romperam com o PC. O Tsipras mesmo era militante do PC. Então, bem, o Syriza é uma agrupação nova que surge negando, portanto, o stalinismo e negando a social-democracia. Por isso que é chamado de esquerda radical. É uma experiência nova. Nós vamos ter que fazer essa discussão, porque é uma mudança possível no quadro europeu. Uma mudança no quadro europeu, porque a vitória do Syriza, ela não vem sozinha. Ela está acompanhada, e a Luciana falava, com a possibilidade da vitória da extrema esquerda espanhola, que é um processo que também nós vamos ter que analisar. Porque na Espanha, o Podemos, a aceleração do processo espanhol, eu acho que o processo espanhol talvez não seja tão profundo
quanto o processo grego. Mas a experiência dos indignados espanhóis em maio foi muito interessante, porque os indignados, as praças da Espanha foram tomadas, sobretudo estimuladas pela mobilização do Egito e da Tunísia. Os espanhóis tomaram as ruas em maio de 2011. Pois em novembro do mesmo ano, quem ganhou a eleição espanhola foi a direita, foi o PP. PP espanhol deve ser uma mistura de PMDB, DEM e extrema-direita, e Bolsonaro. Bolsonaro está no PP espanhol, está no PP daqui também, mas aqui ele está meio descontente no PP, ele está no PP espanhol. Bem, os espanhóis, em novembro foi a direita que ganhou. A esquerda governava, né? O PSOE governava e quem ganhou foi a direita. Então muita gente da esquerda, inclusive gente do PSOL, polemizava conosco, porque nós nos entusiasmamos, né, com os indignados espanhóis, todo mundo se lembra, nós nos entusiasmamos, mas eles diziam, não, mas isso aí não dá resultado nenhum, esse negócio de tomar as ruas, porque acaba politicamente a direita ganhando. E em 2014 foi a prova de que 2011 valeu a pena também no terreno da construção de uma alternativa, porque o Podemos surgiu no início de janeiro de 2014, e todo mundo discute, vai ter eleição espanhola esse ano, que o Podemos pode ganhar a eleição espanhola. Um movimento que surgiu em 2014, que teve agora na Grécia, o Alex Tsipras junto com Pablo Iglesias, que estiveram juntos. E a ideia da vanguarda grega é unir Espanha, unir Grécia e unir Portugal, que são os 3 países que têm uma esquerda unificada na ideia de construir uma alternativa à austeridade, ao memorando, ao domínio da Alemanha, aos planos do FMI. Isso tem uma importância gigantesca, e as primeiras medidas do Syriza mostram que esse movimento tem força para ir para esse lado. Restabelecimento da luz para as 300 mil famílias que perderam o direito à luz porque não pagaram, o início do fim dos processos de privatização de portos, de aeroportos da Grécia, o aumento do salário mínimo de 50%. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Eles vão ser consequentes? Não sei. Mas aí entra uma luta política. Uma luta política que vai existir na Grécia, que vai existir dentro do Syriza. A extrema esquerda grega, por exemplo, é fortíssima. Dentro mesmo da Syriza tem uma extrema esquerda, porque o Alex Tsipras não é propriamente o representante do setor mais esquerda do Syriza. Mas tem muita força a esquerda revolucionária, e o próprio Tsipras encabeçou esse, refletindo essa luta por mudanças. Isso tem importância, companheiros. Tem importância porque é uma reconfiguração política. Nós não somos daqueles que simplesmente sustenta o seu próprio modelo e ponto final. Por que eu digo isso? Porque a construção de uma alternativa, ela não está dada. Nós não achamos que para nós brasileiros cabe simplesmente vamos seguir o Syriza. Vamos seguir o modelo grego. Vamos seguir o Podemos espanhol. Não é assim. Isso está errado. Não é a nossa linha. Nós temos, historicamente, um modelo. E eu sigo defendendo esse modelo e acho que é muito importante se discutir no MES e no PSOL isso. Felizmente eu não estou sozinho nisso. Temos quadros nossos mais antigos, embora o Bernardo seja novo, ele já é da velha guarda. O Neto, a Luciana, Etevaldo, Henrique Morales, a Malu, não vou citar, obviamente que eu não vou falar todos, vou esquecer, mas nós temos, a Fernanda, nós temos uma velha guarda. Fernanda, mas que precisa discutir modelos, de uma certa forma, e experiências históricas. Porque o Syriza não é propriamente, então é o modelo grego. Na história do movimento comunista, eu considero que teve um modelo que é o melhor modelo, que era o modelo do Partido Bolchevique. E o modelo do Partido Bolchevique era correto, porque o modelo do Partido Bolchevique era um modelo que pregava uma ideia central. É preciso ter disciplina para mobilizar o movimento de massas, ajudar o movimento de massas a construir os seus organismos de autodeterminação e fazer com que essas mobilizações de massas não parassem até a destruição total do Estado burguês, para que os organismos do movimento de massas
governassem e buscassem expandir a ideia da autodeterminação para todo mundo, da mobilização revolucionária para todo mundo. Era o modelo, não é à toa que os bolcheviques tomaram o poder em 17 na Rússia e em 19 construíram a Terceira Internacional para espalhar a revolução. Os bolcheviques disseram, nós tomamos o poder na Rússia, mas se não tiver revolução na Alemanha, nós estamos perdidos. Se não expandir a revolução para a Europa, nós estamos perdidos. Bem, não é à toa que o surgimento do stalinismo e o primeiro, a primeira, pode-se dizer que o stalinismo teve alguma tese, mas a primeira tese stalinista foi o socialismo num só país. Então, diante do cansaço da revolução, diante das derrotas da revolução que tinham começado na Europa logo depois da Revolução Russa de 17, o stalinismo começou a ganhar peso e ganhou peso na ideia de que o socialismo poderia ocorrer num só país. Bem, nós consideramos que isso foi a matriz do fracasso. O isolamento da Revolução Russa foi a matriz do fracasso. Bem, nós acreditamos que os bolcheviques são o modelo. E é muito importante discutir esse modelo, porque o modelo dos bolcheviques foi um modelo que a Rússia foi rica em experiências revolucionárias. A Rússia teve uma revolução em 5, que foi a primeira vez, depois de muitos anos, que surgiu a ideia da revolução, que provocou, que surgiu no processo revolucionário russo, a experiência dos conselhos de operários, de soldados, de camponeses, chamados soviets, que eram organismos de massas, de autodeterminação do movimento de massa. Surgiram em 5, mas a Revolução de 5 foi derrotada. Os russos fizeram outra revolução em fevereiro de 17. E a Revolução de fevereiro de 17, os bolcheviques não tiveram força para tomar o poder. Entrou um outro governo, que foi o governo do Kerensky. Os bolcheviques fizeram fazer outra revolução logo em seguida, para que eles realmente governassem. Bem, nós, depois do século XX, não tivemos nenhuma outra revolução de outubro com essas características, porque a característica mais importante da Revolução de Outubro é que, além de ter sido uma revolução dirigida por um partido revolucionário, ela teve como sujeito fundamental o proletariado urbano de grandes fábricas. Então não é isso que está acontecendo na Bolívia, agora, onde quem tem mais peso são os indígenas e camponeses. Não é isso que aconteceu em Cuba em 59. Não é isso que está acontecendo agora na Grécia. Obviamente não é isso que está acontecendo na Grécia, até porque a Grécia foi resultado de uma eleição. Assim como a Espanha pode ser o resultado de uma eleição. Mas o fato de que não tenha um modelo, eu acho que já a discussão de modelos, ela já está relativizada, é preciso debater porque tem a ver com o tipo de partido que nós construímos. Eu acho que, por exemplo, tem um ponto que eu tenho absoluto, tem 2 pontos que eu tenho clareza total, disciplina, que é preciso ter disciplina, é óbvio, e a ideia da mobilização ser permanente e de não se limitar às fronteiras nacionais. Por isso que vai ter um grande teste agora o Syriza. O Syriza vai ter um grande, de fato, levar para Portugal, levar para a Espanha. Se eles fizerem essa triangulação, Grécia, Espanha, Portugal, de fato vai ser um salto. Eu acho que nós estamos diante de uma mudança grande, porque é uma mudança que não resolve o tema do modelo, mas começa a demonstrar que a esquerda pode chegar ao poder e pode mudar. E aí que vai ser o teste grego. Eu acho que o debate que nós vamos ter que fazer e acompanhar a situação mundial agora vai ser ainda mais complexo do que antes. Nós vamos ter que acompanhar a situação grega, acompanhar a situação espanhola. O nosso entusiasmo é grande porque, de fato, nós consideramos que há grandes chances de se avançar na luta da classe trabalhadora, há grandes chances do Syriza não capitular, o que não quer dizer que o Syriza vai fazer um governo que nós vamos concordar com tudo, nós não damos cheque em branco para ninguém, eles não são a nossa direção. Mas nós não fazemos, por exemplo, como o PSTU, que já descartou o Syriza, já diz que o Podemos é reacionário, então bem, já aí o mundo fica mais difícil. Porque se o do Syriza não der certo, não, porque é muito prático as coisas, se o Syriza não der certo, quem vai crescer na Grécia é a extrema-direita. A alternativa ao fracasso do Syriza não é uma alternativa de esquerda ao Alex Tsipras. A alternativa ao fracasso do Syriza é o crescimento da extrema-direita e dos fascistas da Aurora Dourada, que tem força na Grécia. São fascistas e têm força na Grécia. Então, bem,
nós apostamos no Syriza, apostamos no Podemos e ao mesmo tempo queremos construir organizações, queremos construir o PSOL e queremos construir o PSOL tratando de afirmar o PSOL como um polo, aprendendo das experiências avançadas. Por exemplo, nós temos que mostrar para todo o PSOL agora que está evidente que a melhor linha, por exemplo, é não fazer aliança com social-democracia em nenhuma hipótese. Quem é o PASOK brasileiro? O PASOK, que era o Partido Social Democrata, que governava a Grécia e que depois terminou com 5%, que era a esquerda grega, é evidente que é o PT. Evidente que é o PT. E a Syriza cresceu porque não conciliou com o PASOK. Então tem muita importância afirmar a ideia de não ter alianças com o PT. Isso é conclusão para o Brasil, não é só para os gregos. Isso é debate para o Brasil. A ideia de mobilização, onde é que o pessoal tem que estar? O pessoal tem que fazer o que o Juntos está fazendo, dando exemplo no país inteiro, com as bandeiras do Junto nas mobilizações. Como é que o Syriza cresceu? O Syriza cresceu porque o Syriza foi produto dos processos de mobilização. É o pessoal aí que tem que estar. Então não é uma discussão só para gregos. Isso termina, já falei demais. Gente, então assim, ó, o informe foi longo e amplo e obviamente a gente não tem como fazer intervenções para tocar em todos os pontos, né? A minha proposta é que a gente faça uma lista aí de 10 intervenções de 5 minutos para a pessoa também poder elaborar. E aí é importante a gente reafirmar